Olá, seja bem-vindo às mídias digitais da Rádio Nova. Hoje é o Dia Nacional de Consciência Negra e a gente precisa usar essa data para a gente falar em relação ao preconceito. Para isso, nós estamos na companhia do Célio, nosso amigo, nosso irmão, nosso camarada aqui da Rádio Nova, que vai contar um pouco para a gente em relação às suas experiências de vida. Célio, como foi para você desde pequeno ter que lidar com olhares e também com certas falas das pessoas em relação ao preconceito? Matheus, primeiramente quero agradecer pelo convite, pelo espaço para a gente poder falar, a gente abordar esse tema, né? Eu tenho uma mãe e um pai que sempre me instruíram muito sobre o preconceito que eu iria encontrar ao longo da minha caminhada, né? Então, eu sempre estive preparado para as críticas, para os comentários que iriam chegar até mim, né? De uma forma ou outra. Uns velados, outros mais escancarados, né? Mas eu digo uma coisa para você. Eu sempre tirei de letra todos esses comentários. Mesmo porque, Matheus, o preconceito, ele está no outro indivíduo. Ele não está infundido em mim, né? O preconceito, ele está no outro. E como eu dizia até nos bastidores, né, quem tem preconceito comigo, ele tem dois problemas para ele poder resolver. Um, que ele tem que deixar de ser preconceituoso, e o outro, ele vai ter que me aceitar como eu sou, né? Então, eu acho que o preconceito, ele é algo que está aí, mas eu acho que ele não pode paralisar o preto por causa do preconceito do outro. Exato. Célio, você, quando recebeu o convite de vir para Nova, você fez uma pesquisa da região, acredito que você deve ter sido orientado em relação à maioria das pessoas que vivem aqui. Nós que vivemos aqui na região oeste somos descendentes de europeus, italianos, alemães, poloneses, austríacos, maioria de pele branca. Para você, você teve algum receio em vir para a nossa região, viver aqui e trazer tua família para cá, sabendo que a nossa região é de maioria branca? Não, eu não tive o receio. Já tinha tido uma experiência no ano de 2010, quando eu vim a minha primeira vez para o sul, por uma região de alemães, italianos e poloneses também, né? Estive numa cidade de 13 mil habitantes, onde existiam dois pretos, eu e mais um, né? Mas, como eu te digo, essa questão racial, ela nunca me limitou a dar os passos. Porque eu entendo que as pessoas precisam me olhar enquanto pessoa, enquanto gente. E a cor da minha pele, ela não define o meu caráter, ela não define a minha capacidade, né? É uma condição, né, que Deus me abençoou com ela, que é de ser preto, que é de ser da raça negra. Legal. Célio, a gente vem numa atualidade onde o mimimi ele é muito grande, onde para a gente falar sobre determinados assuntos se torna muito delicado. Às vezes, da gente poder bater um papo que a gente está fazendo agora, a gente tem que se regrar de muitas falas em relação a isso por conta desse mimimi todo que a gente vive em 2021. Para você, e a gente conversando, eu te conhecendo, eu sei que você não dá bola para esse mimimi todo aí. Não. Eu sei que você acredita muito na questão do mérito, né? Sim. É isso aí mesmo? Sim, acredito muito no mérito, né? Eu acredito que a comunidade negra no país, ela se encontra ainda escravizada numa senzala ideológica, aonde querem criar uma extrema dependência de condições para que ela possa evoluir. E isso faz com que o indivíduo esqueça da sua capacidade, da sua essência que é capaz de fazer, de realizar e de avançar. Legal, você falando isso me lembra de uma história que tu me contou da sua mãe, que é doutora. Sim. E acredito que ela também deva ter enfrentado muito essa questão do preconceito. E como você falou, ela te ensinou a bater de frente e levar isso positivamente para o teu crescimento pessoal. Conta um pouco para a gente da história dela também, para a gente inspirar outras pessoas também. Minha mãe vem de uma família muito humilde, né? Minha mãe de uma família muito pobre e minha mãe sempre amou estudar, né? Ela entendia que ela poderia ter uma condição melhor de vida através da educação,
através do conhecimento. Então, ela começou muito nova, fez o magistério dela, começou a lecionar, né? Pós esse magistério, ela fez a faculdade, né? Fez o seu mestrado, fez o seu doutorado. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito bem resolvida, né? E eu tenho essas lembranças assim de meu tempo de infância, quando minha mãe construiu a nossa casa, né? Quando minha mãe comprou um terreno muito grande, e ela construiu uma casa muito grande, né? Uma casa de 3 pavimentos. Isso eu estou falando há 32, 33 anos atrás, mais ou menos, né? E eu me recordo que as pessoas chegavam, vendedores, né? As pessoas que vendem de porta em porta, né? Chegavam lá na porta da minha casa, batia a palma e minha mãe descia para atender essas pessoas, né? E as pessoas perguntavam diretamente para minha mãe: a sua patroa está aí? Caramba, cara. Essa era uma realidade e era uma constante, tá? Não foram fatos isolados, era uma constante. E minha mãe subia e ela falava pra gente, falava assim: meu filho, você acredita que bateram palma aqui e eu fui atender e perguntaram se a patroa estava? E teve um fato um dia que foi muito engraçado, que aconteceu isso com minha mãe, e minha mãe estava fazendo serviço doméstico com um lencinho na cabeça, aquele jeitinho dela, e ela desceu, a pessoa chamou e perguntou para ela se a patroa estava, e ela pediu um minuto, falou só um minutinho, ela subiu, né, tirou o lencinho, tirou o avental que ela estava e desceu, e ela retornou para atender aquela pessoa, falou: pronto, agora você pode falar. Caramba! E minha mãe, ela sempre tirou isso de letra, né, porque ela sabia que o pensamento do outro não conseguiria interferir naquilo que ela poderia ser e naquilo que ela era, né? Isso nunca paralisou minha mãe. Então, eu cresci vendo esse exemplo da minha mãe. Não somente a minha mãe, quanto o meu pai, que é uma pessoa muito bem relacionada, uma pessoa do meio do entretenimento e também da política na minha região, né? Ele sempre se relacionou com várias pessoas e a condição, né, de ser preto nunca foi um empecilho para ele poder alcançar os objetivos dele. Que legal. Eu sei, Célio, que tu tem aqui em Pinhalzinho muitos amigos já. Sim. Esse teu tempo que tu tá aqui, tu já fez muitos amigos. Como é que foi no teu início aqui em Pinhalzinho? Você sentiu algum preconceito de qualquer natureza? Você teve que lidar com uma situação que você não esperava ou você foi super bem acolhido aqui na Capital da Amizade? Matheus, perdão. É assim, o que eu acho, aqui em Pinhalzinho, quando eu cheguei, né, existem os fatos que são eu acho engraçado, né? Eu enfrento numa boa esportiva porque as pessoas, elas têm um receio, às vezes, de começar a se relacionar com uma pessoa preta, né? E aí, disfarçadamente, ele fala assim com você: ô negão. Quando ele fala ô negão com você, a segunda coisa que ele vai dizer para você: olha, eu estou te chamando de negão, mas eu não tenho preconceito. Ele já quer justificar aquela situação, ele já quer dizer assim para você: ó, fica tranquilo que eu não tenho preconceito. As pessoas não precisam de ter medo, né? O negão, o preto, até a palavra preto, as pessoas não usavam, né? A pessoa falava assim: sabe aquele rapaz, aquele rapaz moreno lá da rádio? Não sou moreno, sou preto, né? E até entendendo uma coisa, que negro é raça, preto é cor, a minha cor é preta, né? Não é marrom, não é moreno, a minha cor é preta, a minha raça é negra, né? E isso, as pessoas não precisam de ter medo, porque é do mesmo jeito que eu falo que você é branco. Sabe o Matheus da Nova, aquele repórter branco, tal, assim, te dou as características, né? E isso não te diminui. Então, da mesma forma que você me trata com respeito e se refere à minha raça ou à minha cor com respeito, isso não me diminui de forma alguma. Legal. Eu sou da seguinte opinião, Célio. A minha mãe me batizou e me deu um nome. E eu prefiro ser chamado por aquele nome. Então, eu prefiro muitas vezes te chamar de Célio. Tanto é que a gente tem uma intimidade, a gente
chama você de negrão, ou Célio, vem cá, negão. A gente fala, sim. como você disse, sempre na amizade, na esportividade, sem nenhum preconceito. Mas eu aprendi que a minha mãe me deu um nome de batismo e é por esse nome que eu prefiro ser chamado. Então, eu acredito que assim, quando a gente fala até e cita até a questão de alguém que é deficiente, você sabe aquele rapaz, chama pelo nome de tal cidade? Não, não sei. Aquele mudinho, muitas pessoas usam esse termo. Não, eu sei, conheço. Então, entende? A minha opinião é, minha mãe me deu um nome, eu prefiro ser chamado por aquele nome. Quero que as pessoas me conheçam pelo nome que eu tenho, não pela minha cor da pele, não pela minha condição física, não por uma deficiência que eu tenha. Então, eu acho que a sociedade ela vai mudar a partir do momento que a gente começar a se colocar no lugar do próximo. Não faço ideia de como tenha sido a sua vida, Célio, em relação ao preconceito. O preconceito, ele já veio na minha vida de várias formas, né? Como eu te digo, às vezes, quem é preto, ele sabe quando uma pessoa tem um preconceito. O preconceito quando você entra numa loja, que a pessoa te olha diferente. O preconceito no trato, né? A pessoa, ela te trata até nos comentários, né? Por exemplo, rapaz, eu conheci um negão, gente boa. Uai, não entendi porque o negão, gente boa, né? São tipos de comentários que são preconceituosos e que, às vezes, eles estão ali disfarçados, porque o nosso povo ainda não consegue entender muito. E existe muito hoje o mimimi. Sim, demais. A gente está encontrando aí o mimimi, e esse mimimi que existe hoje, ele acaba prejudicando e, como eu disse anteriormente, paralisando, né, a comunidade negra. Ele acaba paralisando a comunidade negra, né? Porque as pessoas acabam entendendo que o que os outros dizem define quem nós somos. O segredo, então, para a gente finalizar, é tratar todos com igualdade. Igualdade sempre, respeito, amor e enxergar a realidade do outro, enxergar sempre a persona, né? Enxergar ali a pessoa, né? A cor da pele, né? A sua raça, ela não define o seu caráter, ela não define quem você é. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro, né? A sua condição, tanto de raça, social, financeira, nunca vai definir o caminho que você pode chegar. Isso nunca, né? Quem define aonde você pode chegar é você. É você acreditar em você, é você correr atrás, né? Para sempre ser o melhor. Que você sempre esteja competindo com você mesmo, para que você possa ser o melhor e alcançar todos os seus objetivos. Independente se você é branco, se você é preto, se você é índio, independente disso, se você é pobre, se você é rico, a capacidade está dentro de você. A força, ela vem de você. O que nós temos aqui, isso daqui, não consegue, não tem força e não pode definir quem nós somos. Que aula, senhoras e senhores. Célio, obrigado, foi um prazer. Obrigado, meu irmão. Conte sempre com a gente também.